Bom, é um prazer muito grande poder compartilhar um pouco do que eu vivi com a história aí do Sindicefet, do Andes, né, a ADCefet, a Andes, né, quando tudo começou. Hoje o Sindicefet, quando começou, nós tínhamos muita dificuldade de organização política dentro da instituição. Anteriormente foi criado, também não tinha nada, e foi criado um grupo lá de, se não me engano, 23 professores, que eu fazia parte desse grupo. Criamos a ACEFET, que existe até hoje, a ACEFET e tal. E ela era uma associação de servidores do Cefet, que tinha os técnico-administrativos e os professores, os docentes, né? E aí, passado um tempo, né, com a Constituição, antes da Constituição um pouco, de 88, nós começamos um movimento para criar uma associação de docentes no Cefet. E enfrentamos muita resistência, inclusive da velha guarda, não só da direção do Cefet e tal, mas a velha guarda achava que devíamos ter uma associação, como já tínhamos, que congregasse docentes e técnico-administrativo. E esse grupo, do qual eu fazia parte, discordava disso, porque nossas lutas eram específicas, tinha algumas lutas que eram as mesmas, né, dos técnicos administrativos e dos docentes, mas muita coisa também específica. E aí então começa um movimento para a criação da ADCefet, Associação dos Docentes do Cefet, né? O Cefet então já tem, passa a ser Cefet, então passa a ter terceiro grau, né, que é diferente das escolas técnicas federais, que só tinha até o segundo grau, o grau médio hoje, né? E aí então nós fizemos um movimento para a criação da ADCefet. Era um grupo muito pequeno, né, que ficava correndo atrás dessa organização aí e tudo. Olha, para ser sincero, no início não era uma dúzia de pessoas. Me lembro bem de Lúcia Poli, o professor Bené, o professor Walter, né, essa turma que, o Dalmo, né? Aí então criamos a ADCefet, tivemos um apoio político da Associação dos Professores da UFMG, a PUB-BH, hoje o APUB, né, que é um sindicato. Naquela época era a APUB-BH, Associação dos Professores da UFMG. E aí então criamos a ADCefet. E aí uma outra luta que foi um grupo de professores querendo que a ADCefet se filiasse, tínhamos que nos filiar a uma entidade nacional. Sozinhos ali não ia para lugar muito longe, não. E aí tinha que nos filiarmos a uma entidade nacional, e as duas opções que se apresentavam à época era a Andes, né, que não era o Andes ainda, a Andes, Associação Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, e uma associação recém-criada nacionalmente que se chamava ANDEF, Associação Nacional dos... o atual, hoje, o Senasef, era a Associação dos Docentes das Escolas Técnicas Federais. E a gente, como já era Cefet e tinha terceiro grau, foi feita toda uma discussão política no interior da instituição e optamos por nos filiarmos ao Andes, a Andes à época, né? Aí a ADCefet se filiou à Andes, né? E aí tem uma longa história dentro da instituição, esse sindicato, de muita luta, de muita resistência e tudo. Nosso primeiro presidente
para a organização previdente assim, temporária foi o professor Walter Lecínio, acho que já falecido hoje, e depois veio o professor Dalmo, né, lá da física, e depois foram vindo sucessões e sucessões, aí entra um outro grupo, vai incorporando docentes que vão entrando na instituição e com muita garra vão lutando para a consolidação desse sindicato. Aqui eu citaria um exemplo muito importante, que foi a professora Ana Lúcia, né, Barbosa, que militou com a gente aí muito tempo e milita até hoje, né, no Sindicefet. Então, ele é transformado em Sindicefet depois, com a Constituição e tudo que a gente tem o direito de sindicalizar. O Andes lá passa a ser o Andes, né, o Andes Sindicato Nacional, e a ACFET, a ADCFET passa a ser, né, se transforma no Sindicefet. E esse tanto de história aí que a gente vai levando, né? Participamos, por exemplo, de um CONAD, que eu me lembro assim, que é uma coisa emblemática para nós, um CONAD do Andes em Fortaleza, que nós tínhamos 2 representantes tirados em assembleia para ir ao CONAD, e nós não tínhamos recurso para levar esses representantes da ADCFET ao CONAD de Fortaleza, do Andes, que inclusive esses delegados eleitos eram a professora Ana Lúcia e eu, e aí a PUBH, sabedora que a gente estava nos organizando para ir de ônibus daqui, Belo Horizonte, Fortaleza, e a PUBH doou 2 passagens aéreas para eu e a Ana Lúcia participarmos desse evento, desse CONAD do Andes. Então são muitas histórias que eu não sei o que é mais importante a gente pontuar, né? A Ana Lúcia foi presidente do Sindicefet, eu fui presidente do Sindicefet, fui o primeiro docente do Cefet, né, do Sindicefet, da ADCFET naquela época, a participar de uma diretoria nacional do Andes. A Ana Lúcia também participou de diretoria nacional do Andes, de 2 ou mais de uma, com certeza. Eu, foi umas 4 ou 5, né? E aí um fato também interessante foi quando foi criado o PROIF, né, o sindicato divisionista, né, essa associação de professores que veio para rachar o Andes, para complicar a vida da gente um pouco, e aí para eles obter o registro, eles convocaram uma assembleia em São Paulo, o Andes foi, nós tentamos participar dessa assembleia, porque teve uma convocação para todos os docentes das instituições federais de ensino. Nós fomos com os nossos contra-cheques, reunimos em São Paulo e tudo, e fomos para a porta do sindicato. Qual que foi aquele sindicato? Acho que foi o sindicato dos metalúrgicos, eu não lembro direito. Ou foi na sede da CUT, eu não lembro direito o local em si. Mas estávamos lá, né? E não conseguimos entrar. Tinha seguranças assim, muitos armados, né, inviabilizando a entrada da gente. Eu me lembro que até o senador Eduardo Suplicy estava lá para nos dar um apoio e tal, e não conseguimos entrar nessa assembleia que foi fundado o PROIFES, né, que é esse sindicato de gaveta, sindicato que eu acho que dispensa comentários aí do antisserviço prestado à comunidade docente das instituições de ensino superior. Teve um fato também muito importante, que foi a criação a execução do primeiro Congresso Nacional de Educação,
que foi o primeiro CONED, foi aqui em Belo Horizonte. O ANDES era das entidades mais assim importante da organização desse evento, e eu estava pelo Sindicefet na organização desse primeiro Congresso Nacional de Educação, que foi aqui em Belo Horizonte, com abertura no Mineirinho, e aconteceu na UFMG. Para vocês terem uma ideia, às vezes tinha mais de 60 palestras acontecendo simultaneamente na UFMG. Foi um evento assim realmente marcante para a criação, né, do Plano Nacional de Educação. Então é isso. Hoje estou eu aqui beirando 70 anos, mas eu era uma criança quando começou o Sindicefet, né? Eu tinha uns 20 e poucos anos e estava na docência lá. Tenho muito orgulho de ter participado desse movimento, e muitas lutas, muitas conquistas tivemos em função dessa luta. Muita coisa boa, né, aconteceu para os docentes, né? Muita coisa interessante. Eu não saberia, eu não imaginaria o que seria dos docentes do Cefet se não tivesse o Sindicefet. Se não tivesse instituído, criado, fundado essa instituição. Eu acho que, se hoje é difícil, seria inimaginável, assim, impossível imaginar aonde, que rumo chegaria, né, se a gente não tivesse essa organização que é o Sindicefet. Então, para mim, é motivo de muito orgulho ter participado dessa instituição. É isso.